Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Até que ponto é que o sorriso influencia a percepção que temos de alguém? E até que ponto a estética dos nossos dentes pode aumentar a autoestima? Os portugueses estão a dar mais atenção à sua saúde oral? Que inovações médicas é que existem? E qual é o peso social do sorriso? São perguntas que fazemos hoje no Sociedade Civil. Existem estudos que afirmam que uma pessoa satisfeita com o seu sorriso é também uma pessoa mais feliz e com maior autoestima. Neste Sociedade Civil, vamos perceber como é que o sorriso pode mexer com a forma como olha para si mesmo e também condicionar a sua vida. Ainda nesta emissão, com uma ida ao nutricionista, percebemos quais os alimentos que têm consequências sobre os seus dentes. Que importância tem o sorriso na nossa vida? Vamos debater o assunto hoje aqui no Sociedade Civil. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Paulo Melo, bem-vindo, é secretário-geral da Ordem dos Médicos Dentistas. A Ordem tem uma série de estudos sobre esta questão do sorriso, não é? Nomeadamente sobre a percepção que as pessoas têm sobre o sorriso. Exatamente, boa tarde. Boa tarde. Existem vários estudos relacionados com a percepção do sorriso e a forma como as pessoas entendem esse sorriso, porque há uma apreciação global do sorriso, isto é, de sentir que a pessoa é mais agradável do ponto de vista de sorriso ou menos agradável, mas depois existem particularidades em cada um dos pontos que compõem o sorriso que foram alvo de estudos de várias entidades e que, inclusivamente, foi feita uma publicação, uma análise global desses estudos todos, em que nos especifica quais são aqueles sinais que mais agradam ao público em geral, de forma a que quando estamos a construir o sorriso de alguém, como médicos dentistas, possamos ir de encontro a essas preferências da maior parte da população. Claro que... Vocês constroem sorrisos? Exatamente. Quer dizer, neste momento, com a evolução da tecnologia e com as capacidades que nós temos em termos de manipulação dos materiais que temos, nós temos múltiplas opções para corresponder àquilo que sejam as expectativas das pessoas. Claro que há alguns limites que temos, não é? Mas, de uma maneira geral, a partir do momento em que houve a introdução da parte da implantologia, propriamente dita, nós passamos a ter uma capacidade de resposta e de colocar as pessoas com sorrisos bonitos e com digamos, cavidades orais funcionais, isto é, não só bonitas, mas também a mastigarem e a falarem corretamente, de uma forma muito mais simples e muito mais eficaz. E a nível da saúde da boca ao longo da vida também pode ser muito importante essa questão. Portanto, mas constroem uma parte do sorriso, que é a parte que tem a ver com os dentes, não é? Porque depois há a própria expressão da pessoa, sim, claro, que é isso única, incontornável, não é? Isso é incontornável. E os tipos de sorriso são vários. Exatamente. Aliás, essa é uma das nossas limitações, quer dizer, nós temos que adequar a determinadas condicionantes que têm a ver exatamente com as próprias feições da pessoa, que depois, quer dizer, poderão ser complementadas ou alteradas com outros membros de uma equipa multidisciplinar que se queira trabalhar em termos de estética, mas assim, digamos que numa fase de trabalho exclusivo da área do sorriso, da área da cavidade oral, nós temos sempre essas limitações de ter a pessoa ter o lábio mais descido ou mais subido, de ter um nariz mais proeminente ou menos proeminente. Há muitos componentes. Um deles, por exemplo, é o facto da pessoa, ao sorrir, lhe aparecer os espaços entre os dentes e a bochecha mais evidente ou menos evidente, porque isso dá depois um tom mais escuro ou mais claro ao resto do sorriso e também influencia. Há muitas condicionantes, uma delas é essa que está avaliada em termos do público em geral, que não gostam muito de ver sombras entre os dentes e a bochecha, não fica tão bonito, não é? Mas depois existem uma quantidade de intervenções que nós podemos fazer, mais complexas ou menos complexas. Às vezes as pessoas pensam que qualquer coisa para resolver do ponto de vista estético é logo ter que fazer orçamentos elevados, intervenções muito complexas, e às vezes as intervenções são extremamente simples. Portanto, há pequenas correções que é possível fazer e que transformam muito o sorriso da pessoa. Claramente. Depende, cada caso imagino que seja
que seja um caso, não é? Sim, sim, exatamente. Cada caso exige uma apreciação, uma preparação e um conhecimento não só da análise do sorriso da própria pessoa, mas às vezes até, e aqui entra muito o relacionamento que existe sempre entre o médico dentista e o doente, para perceber alguns tiques, algumas maneiras de pensar, algo que vá mais de encontro àquilo que serão as expectativas do paciente e que podem ser desenvolvidas ao longo de um contacto mais duradouro do que especificamente naquele momento em que o paciente aparece e quer resolver o problema. Muito bem. Dentro desse âmbito. Rui Amaral Mendes, bem-vindo, é coordenador do mestrado integrado em Medicina Dentária e é diretor também da Clínica Dentária da Universidade Católica Portuguesa. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Estávamos a falar aqui de questões mais estéticas, portanto, mais do facto das pessoas quererem muitas vezes melhorar o seu sorriso para terem um sorriso mais bonito e mais agradável, mas há outras situações em que o vosso trabalho intervém mais complexas e que podem ser também de grande utilidade, nomeadamente em casos de situações graves de doenças na boca, não é? E aí o tipo de trabalho, imagino que seja bastante diferente, mas também muito importante. Eu diria que é um desafio particularmente interessante, nomeadamente por exemplo, em situações em que nós temos que lidar com doentes, por exemplo, o doente oncológico. A título de exemplo, o doente oncológico é um doente em que, nomeadamente na parte daquilo que é o cancro oral, o tratamento muitas vezes é um tratamento altamente desfigurativo e a maior parte dos estudos mostram que as grandes implicações que isto tem na vida do doente tem enormes repercussões, não só sob o ponto de vista daquilo que é a preocupação do doente com a recidiva, com a dor, até com áreas como a sexualidade, mas sobretudo também com a área da própria aparência física, que muitas vezes acaba por ser extremamente comprometida. E aí temos não só temos que lidar com a dimensão digamos, psicológica do doente e as implicações que isso tem sobre aquilo que é a sua qualidade de vida, mas é um desafio também sob o ponto de vista de tratamento, porque aí depois muitas vezes somos confrontados com algumas limitações, algumas não, com muitas limitações sob o ponto de vista de reabilitação, de recuperação daquilo que é o seu sorriso, e que, pronto, e muitas vezes só são possíveis mesmo num contexto de trabalho multidisciplinar. Cada vez mais a medicina funciona e funciona nesta perspectiva multidisciplinar e nesta área em concreto, então, mais do que em qualquer outra. Mas, portanto, são áreas que têm ver um doente desses que, de alguma forma, sofreu a avançando de um tumor, que ficou com um comprometimento daquilo que é o seu aspecto físico, e depois vê-lo reabilitado e ver o que isso é, o impacto que isso tem não é? na sua vida e na sua autoestima. É uma coisa... Implica outras coisas, não só a aparência física, que é muito importante, porque o lado psicológico faz parte também da reabilitação de um doente, não é? E às vezes decisiva. Esse lado é decisivo. Mas também porque se trata de um aparelho que é importantíssimo para nós, não é? Sim. A forma como nos alimentamos, como mastigamos os alimentos, tudo isso é muito importante. E, portanto, esse lado é um lado também, às vezes, que deve ser complicado para vocês de trabalhar, não é? De voltar a tornar uma boca um instrumento que possa ser utilizado devidamente. Sim, porque essa é outra dimensão, porque que nós também temos que equacionar, porque aquilo que nos é exigido a nós enquanto médicos dentistas não é apenas o repor a parte estética, sim, mas a parte funcional também. Quer dizer, nós podemos ter uma boca muito bonita, não é, mas boca, se ela não cumprir a sua função, a função social, que é um sorriso bonito, mas a função mesmo, no sentido mais estrito
digamos, que nós atribuímos à boca, Sim, não é? sim. Isso claramente vai ter implicações. A medicina estética tem evoluído muito. A medicina dentária estética. E este lado também? Este vosso lado mais complexo também? Este lado também. Hoje em dia há toda uma série de... Os materiais têm evoluído muito, sim, não é? Sim. E as técnicas cirúrgicas hoje em dia que estão ao nosso dispor permitem-nos resolver, solucionar toda uma série de situações, mesmo em termos daquilo que é a reabilitação do sorriso, quer dizer, situações que há algum tempo atrás, por exemplo, pessoas que tinham perdido o osso, tinham uma perda óssea muito grande e que, utilizando os métodos convencionais, as reabilitações protéticas convencionais, limitavam-nos um bocadinho o modo de ação. Hoje em dia, através seja recorrendo a enxertos ósseos, seja à implantologia moderna e isso tudo, quer dizer, há toda uma panóplia de novas técnicas que foram desenvolvidas que nos permitem, claramente, hoje em dia, dar uma resposta, não digo que a todos os casos, não é? Claro. Óbvio que não, mas uma resposta, pelo menos, que signifique sempre um progresso em relação pelo à menos um situação progresso anterior, face não é? àquele... Sim, isso sem dúvida. Luís Almeida Santos, bem-vindo. É médico pediatra. Bom, a saúde da boca e um sorriso bonito começam logo a trabalhar-se desde a infância, não é? Não. Na forma como as crianças aprendem, antes de mais, a sua higiene. E a forma também como elas são sensibilizadas para cuidar dos seus dentes e da sua boca. Como é que tem sido a evolução a este nível, com os mais pequeninos? A evolução tem sido muito grande e muito rápida. Já começando um pouco por dizer, o sorriso de uma criança ou a saúde oral da criança começa antes dela nascer. O cuidado da grávida com a sua alimentação e com a sua higiene oral é um indicador e um motivador da saúde da boca, da saúde oral de toda a criança ao longo da sua vida. Começa logo aí. E depois... Na alimentação eu percebo, mas na higiene da boca da própria sim, grávida como? Também como motivador, como disciplinador, ela tem uma prática corrente, e que depois a criança é uma imitadora. Se ela tiver... a mãe e o pai, neste caso, sim, a imitadora da mãe e do pai. Exato, de todos os conviventes, não só do avô, da avó, toda a gente. Portanto, se os adultos que vivem à volta da criança tiverem hábitos regulares, e os hábitos não se impõem de um dia para o outro, os hábitos têm-se, há uma prática, costumo dizer, é como avaliar um currículo de uma pessoa, a gente vai ver como é que essa pessoa, o currículo dessa pessoa, os últimos 10 anos, será de 10 anos e para a frente. Ninguém muda de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro que a gente muda o nosso caráter, a nossa posição. Também os nossos comportamentos também não mudarão assim tanto. A gente podemos limá-los, poli-los um bocadinho, mas a base começa antes. Portanto, se os comportamentos da mãe, da grávida neste caso, tiver uma boa higiene oral, ela de certeza vai transmitir esses comportamentos depois quando a criança vai Isso é fundamental, como é óbvio, aí a educação dos pais. Mas as crianças são muito preguiçosas. Não há crianças preguiçosas. Então não há? Não concordo. Não há criança preguiçosa para nada. Às vezes é preciso discipliná-las, não é? Isso é outra Porque coisa. elas mesmo tendo o exemplo dos pais e vendo os pais lavando os dentes, são tarefas que elas às vezes não gostam muito de fazer. Se puderem passar à frente, eu não concordo com o termo preguiçoso para uma criança. Não. Há crianças que não estão motivadas suficientemente. E não há adultos preguiçosos? Aí já poderá haver. Então também há crianças. E se o nosso comportamento não muda assim tanto, como estava a dizer... As crianças não são preguiçosas. Têm que estar motivadas a cada momento. Às vezes os interesses dela naquele momento não viram para os interesses dos adultos. Ou elas não farão aquilo que os adultos querem. Porque os adultos às vezes exigem quase que cantem ópera quando ainda estão a começar a falar. Portanto, há que dar o seu tempo, há que adequar as coisas a um determinado tempo. E então qual é a melhor estratégia nesse caso para incutir bons hábitos numa criança desde pequenina para que ela tenha uma boa higiene oral? É ter bons hábitos de higiene oral. Primeira coisa. Isso eu sei, mas depois depois queria que me desenvolvesse um bocadinho qual é a melhor maneira. Desde o primeiro dente, começar a ter cuidados com o primeiro dente. Isso é fundamental. Cuidados com a boca.
Cuidados após cada alimentação, que ficam sempre, normalmente nas crianças pequenas, ficam sempre restos alimentares na boca, com uma dedadeira, portanto, passar o dedo na boca, tirar os restos alimentares. A higiene deve ser primeiro feita com os pais, não é? Claro. Ou pelos pais, e depois, numa segunda fase, dos pais com a criança também. Deve ser acompanhada, não é? Acompanhada, sempre. E os pais devem ser informados, educados pelo seu médico assistente para isso. A criança deve ter acompanhamento regular dos médicos dentistas. É fundamental e precocemente irem a eles, para indicar, para vigiar algum aspecto normal que possa decorrer. E porque a boca está em crescimento. A boca vai-se mudando. E o sorriso também vai mudando. E todos nós valorizamos muito o sorriso de uma criança, desde que ela começa a sorrir. E o fim da área da pediátrica, que é atualmente até aos 8 anos, aí, na fase dos adolescentes, o sorriso é fundamental e motivador para uma boa higiene oral e motivador para a vida da relação. Por exemplo, um adolescente que não tenha boa saúde oral, ele não vai sorrir porque vai ter vergonha de mostrar os dentes. Vai ter um hálito horrível e não vai abrir a boca. E, portanto, não poderá estabelecer boa relação com a rapariga de quem gosta. Porque é capaz, faltam-lhe os meios de relação. Então, ou ele não se sente seguro, não é? Não se sente seguro. Portanto, temos que motivá-lo a uma boa higiene oral, cuidar dos dentes, alimentar-se bem, obviamente, já podemos falar mais tarde sobre isso. Vamos falar também sobre alimentação. Ele tem que ter prática de escovagem dos dentes regular. Tem que ter umas visitas periódicas ao médico dentista, assistente que o vai acompanhando ao longo da vida, e depois estimulá-lo, motivando que ele tem que cuidar da boca para estar à vontade e sorrir, com o motivo de cativar ou acompanhar a sua apaixonada. Isso é um motivo para uma boa saúde oral. Depois de a gente falar isso aos 3 anos, ele diz que ainda não está bem aí. Ainda não está bem aí. Disse adolescente, pré-adolescente. Gisela Ferreira, muito bem-vinda, é psicóloga. Isto da autoestima e do sorriso andam mesmo ligados? Andam muito ligados, uma vez que o sorriso é uma parte fundamental da nossa apresentação, não é? Costuma-se dizer... Da nossa comunicação. Da nossa apresentação e da nossa comunicação também. Costuma-se dizer que o nosso sorriso é o nosso cartão de visita e eu concordo que mais do que o cabelo ou a roupa ou outra situação exterior qualquer, acho que um sorriso bonito é um sorriso que cativa e falou há pouco em comunicação e é também das melhores formas que temos para comunicar, não é? E é um dos órgãos faciais que mais indica que tipo de comunicação é que estamos a ter. O interlocutor percebe melhor se estivermos numa situação com alguma timidez ou como falamos há pouco, se nós estamos à vontade com os nossos dentes ou com o sorriso que temos, vamos tentar camuflar, vamos tentar não chamar a atenção numa conversa, vamos tentar passar despercebidos para realmente não fazemos isso até involuntariamente, é? Involuntariamente. Os estudos indicam que quem tem esta percepção de si próprio como tendo um sorriso não agradável, porque isto depois também é importante vermos aqui a parte da aceitação dos outros, não é? Uma pessoa que sinta que não tem os dentes direitos, que tem uma boca não agradável, não tem aquele sentimento de pertença a um grupo que é importante para nos sentirmos exatamente parte desse grupo. E, portanto, muitas vezes começamos involuntariamente a criar tiques, a tapar a boca com as mãos ou a rir-nos com um sorriso fechado, não é? Sem mostrar os dentes, que é uma forma de nos protegermos daquilo que consideramos que é feio, que não é agradável. Portanto, uma autoestima... Ou fazemos isso em relação à boca como em relação a outras partes do corpo, muitas vezes, não é? Com as quais não estamos satisfeitos, também acontece. Também acontece, embora outras características morfológicas, como por exemplo o peso, ou a nossa cor do cabelo, ou se estamos com a pele um bocadinho mais estragada, são situações que nós podemos tratar de uma forma mais rápida, talvez, para perder, ou de uma forma mais simples, para podermos ter uns dentes bonitos. Claro que temos que recorrer a um dentista, temos que usar muitas vezes um aparelho, temos que fazer uma intervenção que é um bocadinho mais profunda e, portanto, e daí ser muito importante na autoestima, porque... De qualquer forma, esta ligação do sorriso, esta importância que damos ao sorriso,
relativamente também à nossa autoestima, é uma coisa recente, relativamente recente, não é? Porque há uns anos atrás não se falava disto como sendo uma questão assim tão importante na vida das pessoas. Eu penso que tem a ver também com a importância que damos à medicina dentária, porque penso que, infelizmente, principalmente no nosso país, acho que há uma lacuna nesse sentido. Com as crianças mais novinhas, os pais, na minha perspectiva, e vejo isso também enquanto psicóloga, os pais não têm muitas vezes o hábito de levar a criança ao dentista se a criança não tiver nenhum problema, ou se não identificar nenhuma cárie, se não tiver uma dor, e mesmo um adulto. Não temos aquele hábito de ir ao dentista como prevenção, como forma de mantermos uma saúde. Estaremos a dar mais atenção a essas questões quando se trata da estética do que propriamente da saúde oral? Exatamente. Daí eu é uma boa questão para falarmos já a seguir. Em Portugal, quase metade da população não vai ao dentista regularmente porque não tem capacidade financeira para o fazer, muitas vezes. Vamos saber como andam os hábitos de higiene dos portugueses. Ter um sorriso bonito é fundamental para a autoestima e felicidade. Mas se antigamente era difícil solucionar alguns dos problemas bucais, hoje em dia multiplicam-se as soluções e as clínicas para melhorar a estética dentária. Ligamos cada vez mais à aparência e uns dentes alinhados e brancos podem transmitir segurança e cativar mais facilmente o interlocutor. Por exemplo, o sorriso e a autoestima podem ser decisivos numa entrevista de trabalho. Os estudos apresentados anualmente por altura do mês da saúde oral, assinalado em outubro, indicam que os hábitos dos portugueses não são os melhores. O estudo de 2008 revelou que 43% dos inquiridos não vai ao dentista por motivos financeiros, 29% não vai por ausência de dor e 20% por falta de tempo. Ainda assim, são as mulheres quem têm mais cuidados com a saúde e higiene oral e vão regularmente ao dentista. Mas mais preocupantes são os hábitos de higiene oral das crianças. De acordo com a Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Medicina Dentária, cerca de 99% das crianças têm problemas dentários e apenas 50% visita regularmente o dentista. A educação para uma boa higienização e hábitos alimentares saudáveis são importantes para que, desde cedo, se adquira um bom sorriso. Paulo, gostava de o ouvir sobre esta questão de que estávamos aqui a falar e que a Gisela estava a falar, nomeadamente de perceber que evoluímos muito em relação ao valor que damos hoje ao nosso sorriso ou que damos à nossa boca, mas provavelmente evoluímos mais no lado do interesse estético desta questão do que propriamente em relação ao lado da saúde oral. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, na realidade há uma maior motivação das pessoas quando estamos a falar na área estética e há uma menor percepção da importância que existe em cuidar da própria saúde oral. Portanto, existe aqui uma situação de relativo conflito com algumas informações que criam, digamos, também alguma entropia, alguma confusão nas próprias pessoas e que fazem com que, por exemplo, relativamente às crianças, não haja aquele acompanhamento que deveria existir. Por exemplo, mas as duas coisas andam associadas, ou deviam andar associadas, não é? Exato, mas repare, em relação, por exemplo, às crianças, existe a questão de ainda haver gente que pensa que o facto de não tratar os dentes de leite das crianças que não tem problema nenhum. Quando exatamente existe o problema de nós sabermos que a cárie dentária é uma doença que tem como base o problema de infecções bacterianas, portanto, da presença de bactérias na boca. E ao termos os dentes decíduos dos dentes de leite cariados, muito provavelmente depois vai transmitir isso para os dentes definitivos. E como há ali uma fase de transição entre os dentes de leite e os dentes definitivos, pode, digamos, os problemas existentes nos dentes de leite passam para os dentes definitivos. Da mesma maneira como na questão da grávida, o facto da grávida ser uma pessoa que tenha um índice elevado de cáries, portanto, se tiver cáries, também o facto de ter essa quantidade de bactérias na boca, que dão origem à cárie, ela transmite-as também ao filho, ao recém-nascido, e, portanto, há uma maior probabilidade de ele poder vir a desenvolver cárie mais cedo e nas idades muito precoces existe o problema do que se chama uma cárie precoce de infância, que é uma cárie terrível, que atinge uma percentagem
cá em Portugal eu penso que entre os 10% e os 15% das crianças, e que destrói completamente os dentes. As crianças ficam sem dentes Têm em que os idades tirar muito mesmo, precoces, não é? Há crianças ficam que com os tiram raízes todos. só na boca e pouco mais. E isso tem a ver exatamente com a transmissão das bactérias e, a transmissão, e também hábitos desadequados em termos de alimentação nas O crianças. que quer dizer então que nos está aqui a faltar alguma coisa de essencial, que é a prevenção ou o trabalho que é preciso fazer, nomeadamente com grávidas, não é? E com crianças de terra idade, ou com os pais dessas crianças. Neste momento existe já um esboço importante e que tem estado a dar os seus frutos relativamente a essa área da prevenção, que está relacionada com a possibilidade de acesso àqueles que na realidade não têm capacidade económica para irem ao médico dentista, digamos, por seus próprios meios, e que existe neste momento o chamado cheque dentista. O cheque dentista, que é um cheque por ano, não é? Para cada criança? Depende dos programas. Para as crianças abaixo dos 7 anos é um cheque por ano, mas para as os visitas outros, ao dentista não deviam ser pelo menos 2 vezes por ano, de 6 em 6 meses? Depende das crianças, depende das exigências de cada criança. Consoante o grau de risco que a criança tem em termos de complexidade da cavidade oral, pode ser necessária uma monitorização anual ou uma monitorização de 6 em 6 meses, ou até às vezes 3 em 3 meses. Estamos a falar de crianças até que idade? Em princípio, isso é uma coisa que acompanha até aos 18 anos, quer dizer, devemos ir crianças e adolescentes, eles devem estar, aliás, e os adultos. Mas o cheque dentista não vai até essa idade. O cheque dentista vai até aos 16 anos e permite, e tem umas especificidades em termos do programa, mas o que tem também de mais-valia é que, para além da possibilidade dos tratamentos, é que já insere em si uma parte de prevenção e de motivação para a saúde oral, que, digamos que é um passa-palavra muito mais pesado, porque já há uma quantidade grande de crianças que acede ao médico dentista através do cheque dentista, e que permite, de alguma forma, que se comece a criar uma cultura de cuidar mais dos dentes, de higienizar mais frequentemente a cavidade oral e, portanto, começar um bocadinho a tratar mais da doença para além da estética, porque, na realidade, aquilo que faz os pais levarem a criança ao médico dentista, ou é a dor que a criança tem por causa da doença, ou então é porque acha que a criança tem um dente ou 2 tortos. E às vezes leva a criança porque tem um dente ou 2 tortos e a criança tem uma quantidade de cáries enorme que precisa de tratar antes de corrigir os dentes que estão tortos, não é? Portanto, digamos que há aqui uns... Mas é esse desequilíbrio precisamente que a mim particularmente me mete alguma confusão, se nós não começarmos pelo lado errado, ou seja... Temos posto muito enfoque mesmo em termos comerciais e nas mensagens que a gente vê e que toda a população tem acesso. Na questão do sorriso bonito, na questão estética, dos dentes brancos e do sorriso brilhante, e não se vê um enfoque nesta necessidade de ter atenção à forma como se faz a higiene da boca, ensinar as crianças a fazê-lo, a forma como as crianças aprendem a fazê-lo e os próprios pais estarem atentos a essa questão. Não temos aqui valores subvertidos nesta matéria? Qual é a sua opinião, Rui? É assim, do meu ponto de vista temos, mas que eu acho que de certa forma refletem um bocadinho aquilo. Há uma série de práticas que nós, grosso modo, temos e que refletem aquilo que são as tendências da sociedade. Quer dizer, a sociedade hoje em dia é uma sociedade claramente que é guiada pela imagem. A imagem pode ser só uma fachada, não é? Exatamente. Ter um sorriso bonito e depois os dentes com mas problemas. Esse é o problema. Ainda por mais pela imagem, pelo aspecto mais, digamos, daquilo que é o aspecto que sobressai mais diretamente da imagem. E, portanto, daí a preocupação com a estética. Porque, por exemplo, a mim há um aspecto que me preocupa e me preocupa muito mais, por exemplo, a dimensão e as implicações sistémicas que estão associadas àquilo que é a qualidade da saúde oral, que tem implicações muitas das vezes muitíssimo grandes e muitíssimo graves a outros níveis. Há relações com a doença cardiovascular que estão perfeitamente estabelecidas, etc. Mas, por exemplo, indo para um outro exemplo, nós, a nível da Universidade Católica, por exemplo, temos uma série de protocolos em que damos apoio à população deficiente. Portanto,
portanto, a cidadãos portadores de deficiência profunda. Apoio em que aspecto? De consultas? Sim, de consultas. E o engraçado era que, quando esta primeira abordagem foi feita, a procura que existiu dos tratamentos surgiu porquê? Porque houve uma percepção dos prestadores de cuidados nessas instituições que muitas das vezes aquilo que eles consideravam como sendo doentes mais agressivos não era uma agressividade, digamos, intrínseca decorrente daquilo que era a patologia de base. Sim, pessoa, mas, por simplesmente, muitas vezes o que eles tinham era, por simplesmente, uma infecção dentária, um abscesso, que lhes dava uma dor perfeitamente horrível. E que eles exprimiam como eram capazes de fazer. Numa pessoa que não seja portadora de deficiência tem a capacidade de dizer, não, está uma dor ao dente, eu tenho que ir ao médico dentista. Eles não conseguiam ter essa capacidade de então tornavam-se agressivos. E Bom, mas isso também é sinal de que esses miúdos, não sei se são jovens, não eram seguidos em termos da sua saúde oral também. Sim, é óbvio, lá está, mas porque muitas das vezes a consciência que existia e que se começou a desenvolver, felizmente já existe, cada vez se está a desenvolver mais, mas ainda começa o enfoque ainda continua a ser colocado muito naquilo que é a dimensão estética, aquilo que é a dimensão da imagem, que é aquilo que é valorizado pela sociedade. Desse exemplo que me está a dar, a sensação que dá é que as pessoas não se lembravam que crianças dessas ou jovens desses também têm dentes, não? E, portanto, também é natural que tenham problemas desses. Chega a esse ponto. É que o exemplo que me dá é tão dramático. Isso não é só nas crianças. Também temos a questão dos lares de terceira idade, por exemplo, que também é o mesmo problema. Muitas das vezes as pessoas passam bastante mal porque se esquecem que as pessoas têm dentes, que usam próteses, que precisam de algumas manutenções, às vezes pessoas acamadas, impossibilitadas de realizar a sua própria nós na higiene. prática não damos ainda devidamente o valor que devemos dar à nossa boca e aos nossos dentes. Damos quando nos lembramos da questão estética, que é de querermos ter um sorriso bonito. Mas isto também tem um componente histórico grande, não é? Porque, na realidade, se nós tivermos como termos de comparação os países nórdicos, ou se tivermos como comparação a população brasileira, que são dois exemplos típicos, as pessoas, a população desses países, se desloca, que nós temos contacto com muitos deles cá em Portugal, eles mantêm os seus hábitos, os seus cuidados de higiene oral religiosamente. São pessoas que são extremamente cuidadas. Porquê? Porque tiveram uma educação e uma formação de base que os levou a perceber qual era a importância de ter uma boa higiene oral. E aqui em Portugal o que é que acontece? Digamos que a sensibilização para a área da saúde oral começou upside down, quer dizer, ao contrário, começou mais pela parte estética e depois é que nós estamos a chegar à importância de tratar a doença e portanto, as pessoas ainda não perceberam uma parte, porque gradualmente, e eu já exerço medicina dentária há muitos anos e, portanto, tive a oportunidade de ver essa evolução, gradualmente nós temos cada vez mais gente preocupada com a sua saúde oral, não especificamente com a estética. Mas não há... de uma forma geral, maneiras de ensinar à população estas coisas. Há através do dentista. Elas são transmitidas. Os dentistas fazem muito esse papel. Sim. De ensinar às pessoas como é que devem fazer a sua higiene oral, como é que devem lavar a boca, em que circunstâncias, etc. Mas, se nós temos uma parte tão grande da população que não tem acesso ao dentista ou que não vai ao dentista, há uma parte da população muito grande que fica de fora. Quem é que chega a essas pessoas para mudar os hábitos em termos de saúde oral? Eu diria que essa talvez seja a grande questão que se coloca hoje em dia. Quer dizer, e pegar um bocadinho, quer dizer, que é naquilo que há bocadinho a doutora Gisela referiu e o doutor Luís Almeida Santos, em termos daquilo que é o enquadramento, digamos assim, da medicina dentária. A medicina dentária como a área, digamos, com a dimensão, com uma dimensão razoável, é uma especialidade médica relativamente recente em Portugal. Quer dizer, o primeiro curso foi criado em 1976, portanto, ou seja, nós temos ainda uma história relativamente recente.
E isso, de alguma forma, faz com que, eu diria, pronto, temos aqui um médico pediatra, eu diria que nós estamos, talvez, como especialidade, nós estamos talvez que na pré-adolescência ou na adolescência, não é? Portanto, nem sequer, provavelmente, chegamos à maioridade. Portanto, pese embora o excelente trabalho que os colegas de estomatologia que durante anos fizeram, mas quer dizer, mas eram poucos, eram uma minoria. E, portanto, não conseguiam fazer milagres mas hoje já temos condições, evoluímos, começámos tarde, mas evoluímos depressa. Sim, e, portanto, hoje já temos condições para dar resposta à população, não é? A minha questão era mais no sentido de perceber até que ponto é que se dá importância a esta questão em termos de saúde. Pronto, e agora, o que eu acho que tem que haver agora neste momento é uma capacidade, acho que quem tem o poder de decisão político tem que ter uma percepção, uma vez que tem o capital humano, porque agora tem claramente o capital humano, tem que criar condições para que esse capital humano possa ser efetivamente digamos, as suas capacidades sejam maximizadas em prol da sociedade e da sua saúde. Já vamos regressar a quem entenda o sorriso como um cartão de visita, uma espécie de cartão de visita, e invista na estética dentária como uma forma de ganhar confiança e também de aumentar a autoestima. Cuidar da estética dentária aumenta a autoestima e a motivação para sorrir. E em determinados momentos, provocar o sorriso aumenta a probabilidade de ter uma resposta idêntica do interlocutor. A professora Helena Marujo explica-nos como isto acontece. A importância de ter um sorriso bonito do ponto de vista psicológico e do ponto de vista relacional, não é? Da maneira como nos relacionamos uns com os outros, é vital. Nós sabemos que vimos preparados, programados em termos de evolução biológica para respondermos e correspondermos às expressões faciais uns dos outros. Temos uma coisa que se chama os neurónios em espelho. E, portanto, se alguém sorri para mim, mesmo que eu não tenha consciência disso, os meus músculos faciais reproduzem no fundo, aquilo que é a expressão facial do outro. Portanto, cada vez que eu sorrio, eu tenho um impacto sobre o outro que é essencial e que vai aproximar-nos e aumentar as probabilidades de termos uma relação saudável, harmoniosa, positiva e construtiva. Do ponto de vista da autoestima, obviamente que quando eu tenho uma visão de mim, uma imagem de mim que é construtiva, que é de autoaceitação, que é de valorização e de apreço por mim mesmo, por aquilo que eu sou, por um lado isso também faz com que eu sorria mais. Portanto, melhorar a autoestima das pessoas facilita depois a minha vontade de sorrir e de estabelecer estas relações construtivas com os outros, mas o movimento também pode ser ao contrário, ou seja, eu posso cuidar do meu sorriso de maneira a que isso também me alimente a minha visão pessoal sobre mim mesma. Há sorrisos verdadeiros e sorrisos falsos, há de facto mais que um sorriso. E quando nós estudamos o impacto psicológico do sorriso, o sorriso que se estuda, que é aquilo que deve ser estimulado, é o sorriso verdadeiro. E o sorriso verdadeiro é o que não só abrange os músculos em redor da boca, que é essencial, como vimos, para o qual é essencial a estética dentária, mas o sorriso verdadeiro, que se chama sorriso Duchenne, é aquele que envolve os músculos em redor dos olhos. E há estudos que mostram, por exemplo, que pessoas que nas fotografias do início do curso sorriam com um sorriso verdadeiro, portanto o tal sorriso do Duchenne, que tiveram qualidades de vida no futuro melhores, nomeadamente em termos de estabilidade profissional, de relações conjugais, etc. E, portanto, o sorrir a cada momento da vida tem impacto na qualidade de vida subsequente, nos anos que se seguem. No mundo profissional, o sorriso também tem um grande impacto. A professora Helena Marujo sublinha o facto de quando há a ligação direta com o público, o sorriso é um elemento fundamental do marketing pessoal a explorar pelas empresas.
Gisela, já vamos falar desta questão do sorriso e do marketing pessoal e o que é que isto pode fazer pelos empregos das pessoas e pela vida delas como profissionais. Luís Almeida Santos, eu gostava de ouvir ainda sobre esta questão do peso em que pomos a estética nesta matéria, não é? Da saúde oral e do peso que damos à saúde em si e à prevenção das doenças da boca. E até que ponto é que estamos a fazer tudo o que devemos fazer nas idades, Sim. nas primeiras idades, que são as idades que depois... Eu arranjo assim um paradigma que queria dizer que temos que dividir em duas coisas. Uma é o hardware, outra é o software. Já vimos aqui como é que quem nos trata do hardware. O hardware é que vai ter as condições para termos a máquina perfeita, o sorriso perfeito, o nosso hardware. Mas depois é preciso pô-lo a funcionar bem. E pô-lo a funcionar bem na perspectiva do sorriso. Preservá-lo, não é? De preservá-lo, ter um sorriso agradável, que é no sentido da função. Os dentes também têm uma função, que é alimentares, mastigação. Portanto, é esses dois. E o hardware, um hardware sem software não funciona. E software sem hardware também não. Portanto, precisamos da convivência das duas coisas. E, misturado isto, temos que ter um bom software, que é um programa de formação e de informação de coisas saudáveis, para termos saúde oral, para não termos cáries, para diminuirmos a placa dentária, a placa bacteriana dos dentes, que é precursora depois da cárie, para termos um bom hálito, para não termos abrir a boca e afastar logo a pessoa de 2 metros de distância. Portanto, estas duas coisas são fundamentais em todas as idades. E todas as idades, quer na pediatria, quer não só, é importante este fator funcionar. E aí temos muita coisa que não fazemos. Não comemos bem. Não comemos bem em casa, não comemos bem na escola e não comemos bem no trabalho. O nosso dia-a-dia é feito de muitos alimentos, basta olharmos para o que é que comemos nos últimos 3 dias, para aquilo que comemos durante o dia inteiro e que nos faz mal à saúde dos dentes, à saúde oral. Muita coisa. Não temos a higienização necessária. Basta dizer que nas escolas, por exemplo, não se faz e devia-se fazer a escovagem dentária. Devia ser um paradigma da escola. Porque um adulto não lavará os dentes bem se não foi aprendendo até aos 7 anos a lavar. Porque na nossa prática, a nossa evolução, é como o Velho Testamento, lavrado lá no alta montanha em pedra. É cedo. Ou se faz até aos 7 anos, ou depois já não se mais lavra essas regras da vida. E, portanto, tem que ser antes dos 7 anos que temos que aprender essas coisas. Que depois a gente pode dar um tempo esquecido, mas a gente relembra e vai lá porque está lá a marca. Se não houver marca, se não aprendemos na infância as regras de fazer coisas, na saúde oral, como noutras da vida, não é só essa, mas é aí que se faz. Portanto, desde pequenino, é que vamos aprender e até as regras que nos vão marcar para toda a vida de bem fazer. O que é que devemos fazer bem? O que é que devemos estimular? E a criança é pelo exemplo. Uns pais levantam-se da mesa e devem dirigir-se a lavar os dentes na casa de banho. E a criança vai também. Um no lavatório de cima, outro no lavatório de baixo. Eu tenho algumas crianças que dizem, os pais dizem que estão a lavar os dentes no lavatório e a criança no bidé também a lavar os dentes. E, portanto, há um fator de imitação, porque a criança imita quem faz. Se ela não tiver a olhar à volta, ninguém fizer, também não vai querer fazer. Portanto, há aqui muita coisa a trabalhar e muito terreno para andar. Mas tenho que dizer que hoje estou muito contente nesta perspectiva. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar há 33 anos, numa tarde de trabalho, numa consulta, raramente via uma criança com 100% dos dentes bem, que não tivessem um problema. Hoje consigo ter uma tarde inteira em que não vejo nenhum cariado, ou que vejo um cariado. Portanto, hoje isto mudou muito. E as estatísticas que há, e há indicadores, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde preconiza para o ano de 2020 que haja 80% das crianças sem cáries. Isto é um objetivo ambicioso. E já estamos lá quase, no ano de 2020. Temos de trabalhar para isso. Mas nós ainda estamos um pouco longe, em Portugal. Portanto, aqui, a estatística que eu tive acesso, por exemplo, de 2001, só 33% das crianças aos 6 anos não tinham cáries. Portanto, agora estamos em 2013, estará melhor. Não tem estatísticas agora 2013. Mas... Alguém tem números recentes? Sim. Já em 2008 já houve uma melhoria significativa, já estávamos próximos dos 50 e poucos por cento e está a decorrer neste momento
o Estudo Epidemiológico Nacional das doenças orais, que em princípio, da parte das crianças de 6, 12 e de jovens de 18 já está praticamente terminada, e os Mas já há resultados resultados, já se conhecem os resultados preliminares apontam para uma melhoria significativa, já com metas atingidas próximas daquelas que são propostas para 2020, um bocado fruto desta Nos ação. 80%? Um bocado fruto desta ação que tem sido feita ultimamente em termos de promoção e prevenção da saúde oral. Estamos com resultados bastante positivos, com, digamos, um grau de avaliação da cárie dentária ainda mais aperfeiçoada em relação aos métodos que eram utilizados anteriormente. Bom, hoje também há mais técnicas de proteção dos dentes das crianças, não é? Os selantes. Selantes, sim. Já há várias atitudes. Que as gerações anteriores, muitas delas não tiveram acesso a esse tipo de... Ainda em outubro saiu uma norma da Direção-Geral de Saúde de aplicação de vernizes de flúor. Saiu agora em outubro, para alargar toda essa aplicação, que vai ser uma melhoria para complementar ou ser complementada pela aplicação de selantes. Isso vai contribuir. Já é usado, mas agora saiu norma, como a Direção-Geral de Saúde emitiu uma norma, uma recomendação para todo o país para a aplicação de vernizes. Já saiu agora. E que vão dar uma proteção suplementar em relação aos selantes? Normalmente é um dos métodos que pode ser utilizado como meio preventivo em complemento ao selante ou em alternativa ao selante. Depende dos casos. Acaba por ser um banho que é dado ao dente de flúor, que fica ali mais ou menos alojado e colado e que dá outra resistência. E vai impedir a formação e a aderência da placa bacteriana. Que é o que vai, o CER, a placa bacteriana, não pode haver. O outro indicador bom é que eles chamam o COPD, que é o número de crianças sem cárie, sem dentes obturados e sem partidos. A Direção-Geral de Saúde recomenda abaixo de 1,5. Nós em 2001 tínhamos 2,95. Agora seguramente temos abaixo de 1. Portanto, isto mostra que houve uma grande evolução. Houve uma grande evolução. Mas ainda lá, vamos aos 80%. Muito bem. Gisela, vamos falar então do sorriso e do marketing pessoal? Vamos falar um bocadinho sobre isso. Antes queria só dar um bocadinho o meu parecer em relação à questão dos hábitos, porque concordo que de facto, quando fazem parte da nossa essência e da nossa educação desde muito cedo, quando é uma situação mais precoce, que seja depois mais fácil levarmos esse hábito como sendo um hábito natural para nós, mas é possível reestruturarmos também um bocadinho os hábitos. Mudarmos, não é? Mudarmos algumas coisas, irmos mudando. Irmos mudando também, acho que faz sentido que as pessoas consigam mudar um bocadinho estes hábitos, embora não seja tão fácil, quando realmente não é feito desde o berço e desde cedo. Em relação à entrevista de emprego, como falamos há pouco, da importância de um sorriso, eu acho que antes de mais temos que ver que a pessoa numa entrevista de emprego tenha uma boa autoestima e pode estar obviamente relacionada com o sorriso, vai ser uma pessoa mais expressiva, mais comunicativa, vai ser uma pessoa mais à vontade e, portanto, isso já é um bom indicador e já é uma boa apresentação numa entrevista, porque quando estamos perante uma avaliação desse género, um dos fatores principais é a atitude que a pessoa tem e a confiança que demonstra. Sim, isso é do lado do candidato ao emprego, não é? Mas depois há o outro lado, quem está do lado de lá, olhar para nós a sorrir ou não. Do lado de lá há uma maior empatia, é? Uma maior, portanto, a comunicação estabelecida é uma comunicação muito mais afável, porque o sorriso é... Portanto, nós temos um comportamento em espelho. Quando nós vemos alguém... Mas isto liga-se um bocadinho àquilo que o Rui dizia hoje, não é? Um culto da imagem muito grande e que influencia também os empregadores? Também, claro. Por muito que tenhamos a noção que a parte da saúde é uma parte mais importante, a parte da estética continua a ter que existir e, como sabemos, se uma pessoa vai a uma entrevista de emprego e tem uma dentição que falha algum dente ou tem uma boca, os dentes tortos, claro que a pessoa que a está a empregar terá uma maior dificuldade em empregá-la porque não vai ter uma imagem tão agradável para a pessoa que a está, não é? Que a pessoa que a está a empregar gostaria que alguém que vestisse a camisola da empresa ou do sítio, do local de trabalho em questão, tivesse essa imagem. Acho que é uma questão
Pode contar, mas não é essencial, ou será essencial, é se eu entender? A nível dos dentes, eu acho que é essencial. Não é que os dentes sejam perfeitos, porque eu acho que a imagem que existe e muitas vezes nas revistas, nos mídia, na nossa sociedade em geral, penso que até há um branqueamento muitas vezes exagerado, que eu pessoalmente acho que até fica artificial. Não se trata de ser uma situação perfeita ou de ter um sorriso perfeito. Agora, ter uns dentes bem tratados, não mostrar cáries, não mostrar uma boa saúde oral, acima de tudo demonstra que a pessoa trata de si, que é uma pessoa que tem esse cuidado. E, portanto, acho que estamos aqui a falar de duas coisas um bocadinho diferentes. Muito bem. Não é necessário ter uns dentes maravilhosos e perfeitos, mas uma boa apresentação, neste caso a nível oral, penso que é muito importante, é fundamental. Exagera-se, Paulo, em relação às questões estéticas com os dentes, muitas vezes. Digamos, principalmente é importante no relacionamento a questão das pessoas que vão também ter contacto com o público, não é? Então aí ainda tem mais peso o contrato, a contratação dessas pessoas. Mas em termos de... nós temos várias linhas estéticas que podemos seguir em termos daquilo que é o sorriso. E normalmente nós dizemos que temos uma linha estética europeia e uma linha estética americana. A linha estética americana é aqueles dentes que eu costumo dizer tacholas, que são uns dentes muito grandes, brancos, frigorífico, portanto a cor do branco é o branco frigorífico, que fogem muito daquilo que é o aspecto natural da pessoa. Normalmente a linha de sorriso que eu mais aprecio, que é a linha de sorriso europeia, procura valorizar aquilo que é o natural das pessoas e, portanto, tenta, digamos, tornar que o sorriso natural na mesma, não aqueles dentes todos alinhados, todos grandes, todos brancos, uns atrás dos outros, em que a pessoa olha e que, de alguma forma, percebe que aquilo é artificial, mas sim tratar o sorriso de forma... Nós percebemos que é artificial, estamos habituados a ver as bocas maltratadas, não é? E de alguma forma percebe, portanto, no outro caso, normalmente naquilo que nós preparamos em termos de tipo de sorriso, podemos ir um bocadinho para o mais claro ou menos claro, porque depois isso depende um bocadinho da preferência da pessoa, mas em termos da anatomia do dente, da forma dos dentes, do alinhamento dos dentes, nós tentamos fazer isso de uma forma um bocadinho mais natural. Qual é a tendência já agora maior das pessoas? É para ir para essa linha americana ou para a linha europeia? Há uma tendência mista. Há uma tendência, por um lado, a preferir de alguma forma os dentes a terem uma aparência normal e o alinhamento normal, mas irem um bocadinho para o branco. Clarearem um bocadinho. As pessoas cada vez querem os dentes mais brancos. Depois é um bocadinho aquela tentativa de tentar mostrar que em alguns tons de pele, por exemplo, aquele branco não vai resultar bem, ou em alguns tipos de sorriso em que a pessoa levanta muito o lábio superior e fica a ver-se muito a dentição, o branco também fica exagerado e depois de tentar encontrar ali uma solução que torna aquele sorriso mais natural, não é? Exato. Imagino que nem sempre consegue convencer os seus clientes. Não, repare, isto não é convencer. Nós normalmente, quando estamos a preparar uma grande reabilitação, ou quando estamos a realizar uma grande reabilitação, nós não vamos convencer, nós vamos tentar encontrar uma confluência entre aquilo que são os nossos conceitos estéticos e aquilo que são os conceitos ou as expectativas do paciente, de forma a encontrar ali uma situação que seja ao mesmo tempo do agrado de quem recebe aquela reabilitação e que seja também, que vá de encontro àquilo que sejam as nossas E as pessoas, imagino, que cada vez mais queiram fazer isso assim rapidamente. Claro, cada vez mais há uma exigência em termos do timing, mas temos sempre que pensar que estamos a falar, é possível dar respostas mais aceleradas ou menos aceleradas, mas temos sempre que pensar que ao mesmo tempo que estamos a fazer alterações de sorriso, alterações na cavidade oral, nós estamos a fazer alterações de relacionamento fisiológico. E tem que ter atenção a outras coisas para além da questão estética, como por exemplo... A adaptação da articulação, a fonética, a própria mastigação. Ou seja, as pessoas podem ficar com os dentes mais bonitos e podem deixar de conseguir articular as palavras como articulavam antes? Por exemplo, ou podem depois, passado algum tempo, começar a ter problemas articulares por causa da forma como foram colocados os dentes e não houve um tempo gradual de adaptação, etc. Portanto, há ali alguns cuidados que se devem ter e que às vezes
aconselham mais a que se façam as mudanças, essas alterações com o tempo. Mais tempo. Claro que muitas das vezes nós estamos muito limitados em relação àquilo que são as exigências das pessoas, à própria dinâmica dos períodos em que se anda com tratamentos temporários, intermédios, que também não são muito agradáveis para as pessoas. Mas aí também consegue explicar às pessoas as consequências que podem ter, não é? De querer resolver as coisas rapidamente ou não. Claro. Isso também tem que ser bem esclarecido. E também acho que é muito importante aquilo que foi dito pelo Dr. Almeida Santos há bocado, que é a questão de o facto das pessoas fazerem essa reabilitação estética não quer dizer que tenham o tratamento feito. Elas têm que continuar a manter os seus cuidados de saúde oral e de higiene oral para que aquilo dure, para que o resultado dure, porque senão rapidamente se deteriora tudo. A boca degradar-se outra vez, não é? Até porque Diga, Gisela. Quando é com esse objetivo, nota-se que de facto a expectativa que está por trás do tratamento é uma expectativa assente na estética, no resultado rápido de um bem-estar, de uma imagem alcançada, como eu falei há pouco na questão do tempo, do cabelo ou da roupa. Se calhar levamos um bocadinho essa pressa também para a questão dos dentes e de facto, se não há preocupação em também manter os dentes saudáveis, a pessoa, depois de fazer o tratamento dentário, vai arranjar rapidamente outra questão que não vai estar bem e, portanto, estas questões também a nível psicológico acho que são muito importantes. Outra questão nela própria? Nela própria, sim. E penso que também, se calhar, na parte dos médicos dentistas, também penso que exploram um bocadinho quando a pessoa vai ao consultório e tentam perceber porque é que a pessoa quer fazer essa modificação, qual é o objetivo, qual é a expectativa, o que espera alcançar, porque acho que isso é muito importante. A seguir, a pessoa pode não ficar totalmente satisfeita se de facto o objetivo não for um objetivo muito saudável. Isso acontece também com frequência, Gisela? Eu penso que acontece com muita frequência. As pessoas sentem insatisfeitas ou vão à procura de alguma coisa que lhes dê alguma satisfação? Exatamente. É fácil para as pessoas encontrar um defeito que até seja aceite pela sociedade como sendo uma coisa normal, e hoje em dia os adultos usam aparelho. Há uns anos atrás víamos aparelho maioritariamente nos adolescentes, em pessoas uma faixa etária mais baixa, e portanto hoje em dia é bastante comum e aceito pela sociedade que um adulto use aparelho. Mas quando não é com essa intenção de facto ter um sorriso mais e de ter uma boca em primeiro lugar mais saudável, porque a nível, como já falamos, do processo da mastigação e de todos os problemas inerentes de saúde, aliado à estética, obviamente, também é uma coisa que nos deixa satisfeitos. Se não tivermos esse cuidado, estamos perante uma pessoa que rapidamente vai encontrar outro escape ou outra necessidade para ser satisfeito. E eu lido com muitos casos assim, em que de facto o aparelho ou a melhoria dentária foi um sintoma de uma situação que tem que ser trabalhada e que, se não for, vai aparecer rapidamente outro sintoma quando o tratamento estiver terminado. Até que ponto é que encaram esta questão e até que ponto também é que depois, quando estão a trabalhar com as pessoas, levantam este tipo de questões? É assim, eu ia pegar exatamente naquilo que a doutora Gisela acabou de referir, porque parece-me que é importantíssimo na abordagem mesmo da questão da estética, nós temos que ter sempre presente que o ponto de partida deve ser sempre a saúde oral. Não a estética como um fim em si mesmo, mas a saúde oral. Se nós conseguirmos a tal saúde oral de uma forma integrada, isto é, que passa pelo tratamento, passa pela manutenção, passa pela prevenção, cobre todas essas áreas, a estética estará incluída e será uma consequência, quase diria, natural. Depois há uma série de paradigmas sociais, em termos depois do desenvolvimento do próprio plano de tratamento, aquilo que há bocado o Dr. Palmel referia quando falava das duas linhas, a linha europeia e a linha americana. Portanto, há aqui alguns considerantes do ponto de vista sociológico que têm que ser considerados, mas o que eu acho que é importante é que na abordagem do doente, na conversa com o doente, no estabelecimento da relação médico-doente, é importante que fique bem claro e que se transmita a ideia de que aquilo que é importante é assegurar de uma forma consistente a saúde oral. E tudo o resto depois decorrerá daí. Porque senão, é como dizia a doutora Gisela, o que vamos ter, se alguém nos procura
apenas com a motivação meramente estética. E nós só procuramos dar uma resposta no imediato, lá nesta sociedade hiper de consumo rápido em que vivemos. Em tudo, não é? Se só conseguimos dar resposta a isso, a seguir vem outra preocupação de outro teor. Quando, por exemplo, já tive casos de pessoas que às vezes, e acho que é importante nós percebermos esta dimensão psicológica do doente. Isso parece-me muito importante. Porque, sou pena de nós às vezes corrermos o risco de darmos uma resposta àquela demanda inicial e depois, passado algum tempo, temos o doente a dizer, mas eu até queria fazer o tratamento, vamos supor, porque o meu marido não gostava do meu aspecto assim ou assado, e depois, passado algum tempo, pronto, mas ele afinal de contas não gostou, ou havia ali uma outra dimensão que a pessoa tinha a expectativa que, mudando o sorriso, ia ser resolvido. Alguma coisa ia mudar. E aquilo não mudou, e pronto, então o problema foi do tratamento dentário. E quer dizer, há ali uma outra componente que não tem nada a ver com estética, não tem nada a ver com tratamento dentário. Claro, é completamente Está ali uma outra dimensão, não é? Que é muito importante. As pessoas irem à procura da resposta, mas que vão à procura da resposta no sítio errado. Exatamente. Acaba por ser exatamente. E, portanto, eu costumo dizer que às vezes nós, médicos cientistas, às vezes estamos temos uma tendência para a cadeira do dentista se transformar numa espécie de divã de psiquiatra. Isso acontece um bocadinho com todos os médicos, acho eu, não é? É um bocadinho. É um pouco, julgo que sim. Mas em áreas que de alguma forma interferem com a imagem, e a medicina dentária claramente interfere com a imagem, acho que aí, se calhar mais do que nunca, essa questão muitas vezes acaba por se porque é natural que as pessoas procurem, não é? Com mais frequência à procura de resolver um vazio qualquer que não resolvem, como é óbvio. Exatamente. Os morangos, o queijo, agora sim vamos falar da alimentação, os morangos, o queijo, os espinafres, o salmão também, por exemplo, são alimentos que os especialistas aconselham a quem quer ter uns dentes brancos e saudáveis. Vamos à consulta do nutricionista saber como melhorar o sorriso. A relação entre os alimentos que ingerimos e a nossa saúde oral está comprovada. As bebidas com adição de açúcar, como os refrigerantes, mas também os doces, fornecem o combustível necessário às bactérias para produzirem ácido. É claro que desde que nascemos já trazemos em potência, digamos, os dentes que vamos ter. E de acordo com a alimentação que temos ao longo da nossa vida, não é? Assim a nossa dentição também poderá sofrer mais ou menos consoante a maior riqueza ou não da nossa alimentação. Os alimentos mais agressivos para os dentes são sem dúvida nenhuma os açúcares, não é? O açúcar normal, o açúcar que vem integrado nos alimentos, não é? Quer sejam bebidas, quer sejam alimentos sólidos. Por exemplo, alguns repousados, especialmente aqueles tipo caramelos, quanto mais pegajoso e viscoso, quanto mais se agarrar aos dentes, maior é o seu potencial cariogénico, portanto mais ataca, digamos, os dentes. E obviamente devemos também evitar tudo, seja bebidas demasiado ácidas, que tenham também elas muito açúcar, que tenham substâncias que possam também elas agredir o esmalte dentário, não é? Umas bebidas alcoólicas com muitos pigmentos que mancham os dentes também, estou a pensar no vinho tinto, estou a pensar no café que também pode manchar os dentes, também temos de ter algum cuidado com essas bebidas, mas se não tiverem açúcares, não é? Se não pusermos açúcar no café, o seu potencial cariogénico é menor, não é? Algumas bebidas também com adoçantes, também se sabe que apesar de não terem o mesmo potencial, acabam por ser igualmente lesivas. Em contrapartida, devemos optar por alimentos que para já, devemos seguir a roda dos alimentos, fazer uma alimentação saudável, variada, diversificada, e depois os alimentos ricos também, por exemplo, em fibras, que são muito importantes porque também nos ajudam a proteger e a arrastar alguns dessas substâncias mais cariogénicas. O leite e os derivados, também pela sua riqueza em cálcio, também protege, também ajuda a proteger os dentes. Os alimentos ricos em flúor, que também devem ser incluídos, tanto que isso já faz parte
até dos hábitos de higiene oral normal. Temos de ter em conta também os alimentos ricos em hidratos de carbono mais simples, ou seja, aqueles hidratos de carbono menos refinados. Em vez de consumirmos, por exemplo, pão branco, devemos preferir pão de mistura ou integral, que é melhor para proteger os dentes. Não esquecer também os alimentos ricos em ácidos gordos ômega 3, poliinsaturados ômega 3, como por exemplo o peixe, os frutos oleaginosos, são também excelentes porque previnem um pouco as inflamações e combatem, digamos, ajudam-nos a combater melhor as infecções, não é? Pelo seu efeito também anti-inflamatório. Ao cumprir as recomendações do seu médico, dentista ou nutricionista para uma alimentação saudável, pode prevenir os problemas dentários, nomeadamente a cárie dentária. Desta forma, pode ainda prevenir o aparecimento de outras doenças metabólicas e degenerativas e obter os nutrientes e minerais adequados para o seu organismo. Do vosso ponto de vista, Paulo e Rui, como médicos, a alimentação, que valor é que tem aqui em termos de saúde oral? Tem muita importância, tem um valor muito grande, porque, digamos, é uma das bases do que possa surgir em termos de doença, nomeadamente em relação à cárie dentária. Há determinados alimentos, como foi dito ali na peça, por exemplo, alimentos que têm açúcar e que são pegajosos, portanto, que se pegam aos dentes, que vão facilitar o aparecimento de cárie, porque as bactérias que estão na cavidade oral, que podem criar cárie dentária, alimentam-se exatamente desses nutrientes que são o açúcar ou qualquer outro hidrato de carbono, decompõem-no e libertam ácido. Esse ácido vai tornar a boca mais ácida toda e faz com que o dente que é duro comece a ser desfeito pela ação do ácido. Sim. Então o que acontece é que, primeiro... Torna o dente mais frágil? Torna o dente mais frágil e depois a partir daí ele começa a desenvolver a cavidade e começa a aparecer a cárie. Claro que tem que haver a formação da tal placa que já foi falada aqui pelo Dr. Almeida Santos, a placa bacteriana, que é o que pode ser exemplificado com o tártaro ou não, mas em que tem que lá existir as bactérias que vão facilitar o aparecimento de cárie dentária e que vão metabolizar exatamente estes hidratos de carbono. Normalmente, aquilo que nós fugimos mais, ou que nós aconselhamos que se fuja mais em termos de alimentação, tem a ver com tudo o que tenha açúcar e tudo o que sejam alimentos que, como eu disse, sejam pegajosos. Nomeadamente, por exemplo... Pegajosos, estou a ver os chupa-chupas, os processados. As gomas, terrível. As gomas, terrível. As gomas o chocolate tem outros fatores, como o cacau, que ajudam a contrariar o efeito cariogénico do açúcar. É a mesma coisa que, por exemplo, o leite, que em princípio deveria derivar do leite a lactose e, portanto, depois o ácido lático, que iria ser um ácido que poderia dar cárie, não acontece porque o próprio leite tem uns componentes que atuam exatamente ao contrário e promovem a mineralização do dente, que é o caso da caseína, que é um produto específico que há no leite, e o cálcio, que está disponível também no leite e que permite a remineralização do dente. Sem açúcar, já agora, leite sem açúcar. Sem açúcar, que é uma das coisas muito importantes, por exemplo, para as crianças que estão a fazer, por exemplo, o aleitamento por biberão. É um erro crasso adicionar açúcar ao leite. Aprender a beber leite sem açúcar, assim não é? Leite, o chá, o resto. Exato. Assim como dar a chupeta com açúcar ou a chupeta com mel, são hábitos terríveis que dão... Ou com gotas cor-de-rosa. Com gotas cor-de-rosa também. Mas dão tanto jeito. É verdade. Mas tem esse problema. Agora já existem... Mas são receitadas pelos médicos. Exato. Não, são compradas nas áreas livres. Não, é nas áreas livres. Vocês não receitam. E até são mais baratos. Às vezes aceitamos, mas como medicamento, não é? Ok, vai tomar 10 gotas 3 vezes ao dia. Não damos uma gota minuto a minuto, nem uma gota... Isso aí depois os pais é que fazem isso, provavelmente. Sim, mas hoje isso compra-se livremente nas áreas... Não só, a gente... Dos gases, das criancinhas... Ok, a gente aconselha dentro de alguma margem, com alguma indicação, com algum tempo. Todos os medicamentos têm início, meio e fim. Não é permanentemente. E não é para calar a criancinha. Não é para ser SOS. Não é para calar a criancinha. A criancinha chora, mete-se a chupeta na boca com umas gotinhas dentro.
mas aí também tem a tal questão de muitos dos medicamentos neste momento que são administrados, por exemplo, às crianças em xarope, açúcar, não é? já vão tendo edulcorantes que não o açúcar, exatamente por causa desse problema da sacarose. Com os edulcorantes não há problemas? Já não há esse problema em relação ao risco de cárie dentária. Portanto, tudo que seja doces, tudo que tenha açúcar convém que não seja. E depois, os açúcares naturais? Os açúcares naturais também. Da fruta, por exemplo, etc. Esses também podem ter algum potencial cariogénico, desde que fiquem, digamos, retidos na cavidade oral durante um período que dê tempo, porque aí são hidratos de carbono que têm que ser metabolizados e demoram muito mais tempo a ser metabolizados, e então, nesse caso, é necessário que esse alimento permaneça na cavidade oral muito tempo para dar origem ao ácido. Sim. Mas tem potencial também para isso. Mas, na realidade, aquilo que seja bolachas e produtos que na realidade se prendam aos dentes, tudo não relacionado são bons com alimentos, doces, ou devem ser comidos com lavagem a seguir? Não, devem ser têm alturas próprias para se comer, que é exatamente nas alturas das refeições, no final das refeições. Para ir lavar os dentes a seguir, exatamente. O pior é comer entre as refeições e andar com os dentes. Exatamente, porque aí não é andar com os dentes, é porque independentemente de lavar os dentes ou não lavar os dentes, há a tal descida que eu falei do pH que acontece após a refeição, que é normal, ao fim durante os 30 minutos a seguir à refeição há uma descida de pH que a própria saliva consegue repor num indivíduo saudável e normaliza tudo, e portanto qualquer problema que exista de desmineralização é reposto e corrige. Agora, o problema é quando nós estamos a acabar essa fase de descida do pH e em vez de aparecer a saliva para repor, aparece outro alimento para descer outra vez o pH. E, portanto, ele continua em valor ácido e, portanto, o ácido vai fazer a desmineralização do dente e vai facilitar o aparecimento de cárie. Portanto, aquelas Fácil era se houvesse algum equipamento que me disse essas coisas, não é? A gente sabia. Agora está na hora, posso comer agora. Se é que era, ainda vou inventar um dia destes. Digamos que uma periodicidade que nós temos normalmente... Estava resolvido, sabemos sempre quando é que havíamos dar as bolachas às crianças. Se fizermos 6 refeições por dia, espaçadas de um tempo suficiente digamos, de hora e meia cada uma delas, já temos condições para diminuir substancialmente o risco de desenvolver cárie. Outra questão muito importante nesta coisa da alimentação é aqueles hábitos que as criancinhas têm, e às vezes os adultos, que é escovarem os dentes e antes de irem para a cama comerem uma bolachinha ou uma coisa... Depois de escovar os dentes? Depois de escovar os dentes. É o pior que pode acontecer em termos de risco. Ou de manhã ao acordar, escovar os dentes e a seguir ir tomar o pequeno almoço. Sim, também. Mas pior é à noite. Pior é à noite por uma razão muito simples. É que durante a noite, como toda a gente já se deve ter apercebido, nós salivamos menos. Acordamos todos com a boca seca, etc. E a saliva é a nossa proteção relativamente à cárie dentária. E, portanto, se à noite nós escovamos os dentes, depois comemos uma bolachinha ou qualquer coisa doce e ela fica na cavidade oral durante a noite, é maravilha para as bactérias. Ficam todas contentes, porque não têm a saliva para contrariar bem nessa noite, as bactérias também. Todas contentes. Rui, e acrescentar alguma coisa? Força, diga. Da alimentação, aqui um fator aqui importante já foi afrodado um pouco, que é o tempo de contacto. E na alimentação dos jovens, de modo geral, há um fator extremamente importante e altamente cariogénico. E nos estudos que há de populações, de comparando populações, as que consomem açúcar refinados ou não açúcar refinados, que são refrigerantes. O consumo, elevado consumo de refrigerantes por tudo quanto é lado, elevado e perdurado durante muito tempo, é altamente cariogénico. E claramente a taxa de cárie dentária nas populações que consomem refrigerantes é muito mais elevada dos que não consomem refrigerantes. Porque é um açúcar refinado que forma uma película doce ao longo de toda a boca, logo do dente, e permite a adesividade da bactéria. E, portanto, é um fator importante. E ainda, baixando na idade, até aos lactentes, por exemplo, é preciso tirar o biberon na altura exata. Portanto, uma criança acima dos 2 anos não deve usar biberon, porque o uso do biberon vai alterar a cavidade. Vai alterar e vai permitir um maior cárie. Já não falar naquelas bonecas que havia de açúcar, que se usava antigamente, uma bonequinha de açúcar. Provoca maior cárie porquê? Porque um contacto alimentar mais está com o biberon, tem mais alimento mais tempo. Quando está entre 18 meses e 24 meses, deve-se preconizar a retirada do biberon e passar-se a beber o leite
por alimentação normal. Por copo e por caneca habitual. Rui, eu queria perguntar, ia acrescentar alguma coisa? E acrescentar, a propósito desta questão que o Dr. Luís Almeida Santos referiu, por causa dos refrigerantes, que é uma tendência que está, recentemente saiu um artigo no British Medical Journal relacionado com as bebidas energéticas, em que demonstra uma associação do índice de cárie exatamente ao consumo de bebidas energéticas. O que se tivermos em conta que hoje em dia há uma... pronto, pegou aí a moda e eu estou à vontade para falar porque já fiz ultramaratonas, mas pegou a moda da corrida, em que, por simplesmente, as pessoas consomem essas bebidas energéticas em quantidades verdadeiramente quase obscenas. Portanto, há aí uma preocupação e que daqui corremos o risco de ter aquilo que é um hábito saudável, que é a prática correr, desportiva. A provocar e a desatar a provocar cáries umas atrás das outras. A provocar cáries se não houver uma série de cuidados e se as coisas não forem feitas. Mas em relação às bebidas ainda há outro problema, não é só a cárie dentária. O facto de ingerir bebidas gaseificadas, a maior parte delas tem um pH ácido. Exatamente. Tem um pH à volta de 1,5, 2, às vezes até mais baixo. Portanto, é muito ácido, o que faz, neste caso, não aumenta o risco de cárie dentária, associado ao açúcar sim, mas aumenta o risco de desmineralização do dente e então a pessoa passa a ter o dente mais gasto. E o facto de gastar o esmalte mais, portanto, porque o esmalte se gasta, faz com que o dente fique mais escuro. Além de diminuir a proteção do dente, porque normalmente a parte interna, que chama-se a dentina, é mais escura do que o esmalte. E o esmalte transmite, digamos, um tom mais claro ao dente. A partir do momento em que ele vai diminuindo de espessura, vai transmitir um tom mais castanho da dentina e o dente vai ficar mais escuro. Isso também é uma coisa que acontece em termos de evolução com a idade, não é? Nós vamos utilizando os dentes e, portanto, vamos desgastando o esmalte e vai aparecendo cada vez... Portanto, as bebidas gasificadas não são boas também? Não, tem um grande... Aliás, neste momento existem grandes estudos relacionados com o efeito das bebidas gaseificadas nos dentes, nomeadamente aquilo que se chama a erosão ácida, que é a tal perda da estrutura dentária em crianças, em jovens, por causa destes hábitos de consumo tipo de bebidas. O que eu ia perguntar ao Rui, finalmente, estamos quase com o tempo no final, é para além da alimentação, outros maus hábitos que nós temos que nos prejudicam em termos de saúde oral? Outros maus hábitos... em termos, assim... Pronto, não me vai falar de tabaco? Também vou falar... Tinha que falar de tabaco. Esse tinha. Esse claramente é um mau hábito com implicações necessariamente a nível da dentição, sim. Mas também, mesmo, lá está, tipo de lesões, considerando grosso modo, aquilo que é a cavidade oral no seu todo, o consumo de bebidas alcoólicas, o tabaco, estamos a falar de toda uma série de bebidas alcoólicas em excesso. Em excesso, como é óbvio, exatamente. Estamos a falar de toda uma série de situações que aumentam a propensão para o desenvolvimento de lesões cancerígenas, ou pelo menos potencialmente cancerígenas, e, portanto, é importantíssimo. Portanto, há toda uma série de hábitos aqui que nós temos que reequacionar, sob o ponto de vista nutricional, sob o ponto de vista de hábitos sociais, lá está, de consumo de álcool, do tabaco. Era importante que todos esses hábitos fossem, de alguma forma, alvo de um processo de reeducação, digamos assim, da nossa população, alertando-nos para as implicações que isso tem no aspecto estético, mas não só no aspecto estético, no aspecto daquilo que é a saúde enquanto no seu sentido mais lato. Muito obrigada. Vamos avançar. Portugal acabou de inscrever a dieta mediterrânica na lista do património imaterial da humanidade e vai ser o prato de hoje nas respostas dos parceiros.
Real é nutricionista e está aqui a representar a Associação Portuguesa dos Nutricionistas. Vamos falar, bem-vinda, Helena, antes de mais, da dieta mediterrânica, não é? É verdade. Que é património? Que é património material da humanidade. E ainda bem, é verdade. Realmente é com muito gosto que se conseguiu esta vitória, chamemos-lhe assim. De facto, considerar ou reconhecer a dieta mediterrânica como algo que é muito importante é fundamental. Precisamente para podermos reconhecer, o fazer prevalecer, o cuidar também desta dieta mediterrânica e fazer com que ela possa ser promovida. E poder divulgá-la, não é? Exatamente, poder divulgá-la como exatamente. uma forma de alimentação saudável. Sim. E porquê que ela é saudável, Helena? De facto, acaba por ser um dos padrões alimentares mais bem estudados, precisamente porque na década de 50, 60, alguns por aí no século passado, foi descrita como sendo importante para a prevenção ou a diminuição do risco das doenças cardiovasculares. Começou por aí. Depois começou a ser bastante estudada e realmente hoje sabe-se que é extremamente importante para a diminuição do risco de obesidade, cancro, diabetes mellitus, também recentemente para a redução do risco de algumas doenças neurodegenerativas, como por exemplo a doença de Parkinson. Portanto, daí haver inúmeras vantagens para promover este tipo de dieta. Agora, com esta classificação, vai mudar de alguma forma a estratégia na forma como vamos promover a dieta mediterrânica? Já se pensa nisso ou não? Penso que sim. Já há muito tempo que se fala da dieta mediterrânica como sendo extremamente importante e dessa forma é uma excelente altura, precisamente para os nutricionistas e outros profissionais de saúde poderem, assim, aconselhar o seguimento deste tipo de dieta. Fala-se muito em dieta mediterrânica, mas de facto isto é mais uma forma de estar, uma forma de bem-estar. Não é só o que se come? Não é só o que se come, é a maneira como se come também, em tranquilidade, em conjunto com os amigos, com a família, de uma forma, lá está, tranquila, sossegada e de uma forma correta, saudável. Aliando também aqui um sentido de sustentabilidade ambiental, sobretudo, ou seja, utilizando alimentos da época, alimentos tradicionais, que sejam saudáveis, lá está. Sendo que também importa aqui realçar aquilo que está na base desta alimentação. Fala sobretudo em 3 grupos de alimentos, nomeadamente o azeite, como sendo a gordura importante. Está aqui em grande destaque. Está aqui a imagem. O azeite, uma gordura saudável de privilegiar no uso das técnicas culinárias e também como gordura para temperos, por exemplo. Às vezes as pessoas, como lhes dizem que o azeite faz bem, depois têm tendência a exagerar. Claro, exatamente. Isso é importante. É para usar o azeite, mas é um bocadinho de cada vez, não é? Cuidado, exatamente. Isso tudo com moderação. Depois também, por outro lado, também temos aqui na imagem os produtos hortícolas, portanto, aqui pensar no grande grupo dos alimentos de origem vegetal, onde à cabeça aparecem os cereais, sobretudo os cereais integrais, lá está, também aparecem aqui na imagem. O pão, por exemplo, o pão é um alimento extremamente interessante e que deve aparecer na base de uma alimentação adequada. Qualquer tipo de pão, no caso da dieta mediterrânica? Ou... Sobretudo o pão de mistura, por exemplo, que vem aqui com alguns cereais, sobretudo aqueles que sejam integrais. E depois pensar aqui, lá está, nos produtos hortícolas, pensar também nos... Esses sim variam consoante a época, não é? Podem variar e variam e deve-se privilegiar aqueles que realmente estão na época adequada. E depois o peixe. O peixe também tem um papel importante na dieta mediterrânica, ou não? Extremamente importante. Aparece aqui aconselhado a haver um consumo superior ao da carne, sobretudo ao das carnes vermelhas. Que é o que ainda não fazemos. Que é o que ainda não fazemos, mas lá está, situações. devemos fazer. E esta dieta aqui, este reforço, vem sobretudo a tentar promover esse tipo de hábito. Os frutos gordos, os frutos secos, são também outro conjunto de alimentos extremamente importante e aconselhável. Que usamos bastante agora nesta altura do ano, não é? No Natal e no Ano Novo, mas que depois praticamente desaparecem durante o resto do ano na nossa alimentação. O que não deve acontecer. Também não ser nos bolos, de vez em quando aparecem as nozes e pouco mais, não é? É, mas aí acresce obviamente outro tipo de ingredientes que não têm Então tanto como é que interesse. podemos reintroduzir estes frutos, os frutos secos, na nossa alimentação de uma forma mais regular ou numa base mais regular? Diariamente, olha, por exemplo, um exemplo interessante é comer um pão e juntar umas nozes, por hipótese. Dentro do pão? Por exemplo. Isso é tudo muito seco. E acompanhar, por exemplo, com um copo de leite ou com um iogurte, por hipótese, ou com uma peça de fruta.
quem sabe, não é? Fazer aqui uma conjugação perfeita. Mas em outras confecções, quer dizer, durante até mesmo nas próprias confecções culinárias, nas refeições principais, por que não juntar alguns pinhões, por que não juntar umas amêndoas? É no arroz, não é? Por Há exemplo. quem ponha pinhões no arroz. Exatamente, por exemplo. É um bocadinho dar asas à imaginação. Mas devíamos consumir um bocadinho mais de frutos secos. De uma forma regrada ao longo do ano e não só nesta altura, não é? Sem dúvida que sim, sem dúvida que E sim. interrompia, estava-me a falar dos frutos secos, falou-me do peixe, das hortícolas, do azeite, mais. Dentro dos grupos Do de pão? origem vegetal, posso-lhe ainda falar também, por exemplo, das ervas aromáticas, que é algo que também se fala muito na dieta mediterrânica, sobretudo numa tentativa de reduzir ou eliminar totalmente o sal da adição. E depois pensamos ali também no Portanto, vinho. menos sal e mais Ervas aromáticas. ervas aromáticas para dar sabor. Cor, aroma, que é outra coisa também bastante típica da dieta mediterrânica, a cor, a textura, a alegria na mesa. É isso que se fala também naquilo que se visualiza e naquilo que se consome. E por último, podemos falar ali no vinho, não é? O vinho que também aparece aqui na dieta mediterrânica, em moderação, obviamente, como tudo. Falando no caso dos adultos, aquilo que se recomenda no seio deste tipo de dieta é 1 a 2 copos de vinho para um homem adulto saudável e 1 copo para uma mulher adulta saudável. Isto sempre num conceito de acompanhamento de refeição principal, almoço ou jantar. Portanto, isto é a base. Digamos assim, são os grandes princípios da dieta mediterrânica. Estava-me a dizer, e para terminarmos, porque estamos quase no final do nosso tempo, que não é só uma forma de nos alimentarmos, é uma forma de vida, o que quer dizer que, para além de nos alimentarmos, da dieta mediterrânica faz parte também o mexermos-nos, ou não? Exatamente, a atividade física também é fundamental, também acaba por estar na base deste conceito. O não sermos sedentários, o termos atividade física diária, o simples andar a pé, o evitar os transportes, o carro, por exemplo. E a água, já agora? A água? E a água durante o dia, sempre ao acompanhar todas as refeições e fora delas, portanto deverá ser a bebida de eleição. Muito obrigada, Helena, por ter vindo à Sociedade Com Civil certeza, e por teres obrigada, vindo senhora. explicar um bocadinho mais sobre a dieta mediterrânica, que já é património imaterial da humanidade. Agora vamos abrir a agenda dos parceiros com os destaques do que vai acontecer nos próximos dias. Ora, veja. O artista e fotógrafo iborense radicado em Londres, Edgar Martins, apresenta pela primeira vez na cidade natal a exposição The Time Machine, o lugar das máquinas. A mostra tem como tema principal as centrais hidroelétricas de Portugal e pode ser visitada até fevereiro de 2014 no Fórum Eugênio de Almeida. A Parques de Sintra promove a exibição do documentário A Sinfonia todos os sábados e domingos pelas 15h30 com entrada livre. Um documentário que pretende sensibilizar para a biodiversidade da Serra e para a adoção de comportamentos mais sustentáveis durante as visitas ao parque. O Oceanário de Lisboa abre as portas para a exposição Planet Ocean. São 35 imagens de grande dimensão e num intenso diálogo de cores que dão a conhecer aos visitantes as ameaças socioeconómicas que os oceanos enfrentam hoje. Pode ser visitada até janeiro do próximo ano. O Instituto de Investigação Científica Tropical promove todas as terças-feiras uma visita guiada ao Jardim Botânico de Belém, em Lisboa. São mais de 500 espécies originárias de diversos pontos do globo que dão a conhecer as floras tropicais e subtropicais. O programa Saúde Mais Próxima da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai estar nas ruas da capital até janeiro a sensibilizar para fatores e comportamentos de risco, bem como sinais de alerta para o acidente vascular cerebral. Os rastreios são gratuitos. Estamos a chegar ao final do programa de hoje, em que falámos aqui do sorriso, qual é a importância do sorriso e, porque não há boleia do sorriso, também falámos sobre a saúde oral, que essa sim é muito importante. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Vou deixá-los com uma sugestão de leitura. O que é que consegues descobrir no mundo da Mimi? É um livro de Valerie Thomas e Corky Paul. E aqui fica como sugestão de leitura um livro que saiu recentemente. Amanhã, na Sociedade Civil, vamos debater a criação de um estatuto para vítimas de crime em Portugal. Até amanhã e não se esqueça que a Sociedade Civil somos todos nós.